Olá pessoal, no nosso vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre eu maior e eu inferior. Muitas vezes, quando a gente vai ler algum livro, falando um pouquinho da ideia da mística oriental, seja um livro de Zen budismo, ou um livro de yoga, ou de outras técnicas aí que você possa ter interesse, a gente vai encontrar esse elemento da ideia da transcendência do ego, ou da morte do ego, como sendo uma necessidade para a gente atingir um estágio superior de evolução. Por exemplo, a ideia budista de Satori, que é uma experiência que a gente tem como se fosse de quebra, de ruptura do nosso pensamento comum e contínuo. Mas o que muitas vezes as pessoas não sabem é que o oriental ele tem muitas vezes uma linguagem muito mais poética do que a nossa linguagem científica ocidental, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, no Oriente de morte do ego, a gente tem que aprender a interpretar isso, a gente tem que aprender a ouvir isso de uma maneira muito mais simbólica do que de uma maneira literal, concreta, como se você tivesse que morrer ou destruir o seu eu para poder entrar, digamos assim, num estado superior de consciência, num estado de iluminação, como às vezes as culturas e filosofias orientais apresentam. Utilizando, por exemplo, a psicologia mais tradicional, a gente tem o ego ou o eu como uma estrutura necessária para o nosso desenvolvimento. Para a psicanálise, por exemplo, do Freud, o eu ele é uma espécie de administrador entre as nossas necessidades de adaptação externa, o princípio de realidade, e o nosso eu interno, que o Freud chamou de id, que seria uma instância mais, digamos assim, instintiva, mais impulsiva, Então, por exemplo, o nosso id é como se fosse uma criança, ele quer tudo para agora, vamos supor, E o nosso super-eu, que seria o representante desse discurso mais social, seria uma instância mais repressora, que diz que a gente não pode, por exemplo, ter uma determinada coisa que a gente quer agora. E o nosso ego, o nosso eu, seria justamente a instância que vai tentar administrar esses desejos e prazeres do princípio do prazer, do id, e as necessidades de adaptação ao externo, que seriam representados pelo superego, Então a gente teria que equilibrar princípio do prazer e princípio de realidade. Nem tudo pode ser do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, mas também a gente não pode ser uma pessoa, digamos assim, totalmente maquinal, totalmente adaptada ao externo e sem conexão nenhuma com nossos internos. A gente tem que encontrar formas criativas de equilibrar isso. Daí também a ideia de sublimação na psicanálise, a ideia da gente vivenciar a nossa criatividade. A gente vai fazer aí, vídeos também sobre essa questão da criatividade, para que a gente possa encontrar respostas mais criativas justamente para equilibrar esses dois lados, do prazer interno e da realidade externa, da adaptação externa. O Jung ele vai falar, por exemplo, que nós temos um complexo do eu, que é o ego, e nós temos uma espécie de dimensão do interior da nossa mente inconsciente que ele vai chamar de si mesmo. E aí o si mesmo ele representa tanto a totalidade como também o centro do nosso psiquismo. Então, às vezes, ao contrário do que a gente pensa, eu não sou o meu ego, eu não sou a minha história de vida, eu não sou as minhas identificações. Muitas vezes está aí, em ideias mais superficiais, em dimensões mais de máscara, ou como Jung chamava de personas, do que realmente de dimensões mais profundas do meu psiquismo. Quando eu vou aprofundando no meu processo de autoconhecimento, que o Jung chamava individuação, eu vou encontrando dimensões de mim mesmo cada vez mais profundas e cada vez mais, às vezes, desconhecidas, difíceis de serem traduzidas em palavras, Por isso que o processo de autoconhecimento ele é sempre uma questão assim para a vida toda, porque ele é infinito, ele nunca acaba. Quanto mais a gente caminha, mais a gente tem camadas e camadas mais profundas de nós mesmos a descobrir. Só que esse si mesmo, esse eu maior, ele está sempre mandando sinais. Se a gente tende a escutar esses sinais que vêm através dos sonhos, que vêm através de coincidências significativas, que o Jung chamava de sincronicidade, que vêm através dos simbolismos mesmo de filmes, de livros, de coisas que chamam a nossa atenção, se a gente prestar atenção nisso, a gente vai caminhando com mais fluidez nesse processo de autodescoberta. Por outro lado, se a gente não presta atenção, aí o que é que acontece? Esse mesmo si mesmo, essa dimensão do eu maior, manda pra gente os sintomas, manda pra gente os desequilíbrios, manda pra gente uma série de situações que às vezes dão errado na nossa vida, Às vezes a gente acha que as coisas dão errado por um fator externo, mas muitas vezes não é. Muitas vezes é a nossa dimensão interna
que faz, por exemplo, a gente se sabotar, que faz a gente, por exemplo, entrar em situações das quais a gente vai se arrepender depois, né? Mas a ideia é que tudo isso é uma consequência da nossa falta de autoconhecimento, da nossa falta de conexão com essa dimensão interior, que é a dimensão do nosso si mesmo, a dimensão da nossa mente inconsciente. Mas na medida em que a gente busca o autoconhecimento, na medida em que a gente vivencia esses símbolos, essa simbologia do nosso autodesenvolvimento e se conecta com a nossa mente inconsciente, com a nossa mente mais profunda, a gente vai cada vez mais caminhando por um caminho mais fluido, onde a gente vai vivenciando essa nossa dimensão mais profunda, ao invés de estar se confrontando com ela, né, projetada externamente nessa forma de sintomas, de desequilíbrio, de entraves na nossa vida, né? Então é importante a gente observar que tudo que acontece é um sinal, ou para a gente mudar de caminho, ou que a gente às vezes está no caminho certo. É importante a gente utilizar essa lógica para procurar cada vez mais se conectar com a gente mesmo, fazer coisas que façam a gente se sentir bem, fazer coisas que levem a gente a buscar o autoconhecimento e o desenvolvimento da nossa totalidade, que é esse eu maior que nós estamos falando, tá bom? Deixe suas dúvidas, deixe seus comentários, curta, compartilhe e continue acompanhando os nossos vídeos. Grande abraço e até as próximas.